Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês para muitas novidades para vocês. Não tantas novidades assim, mas são novidades muito boas. Principalmente para nós, fãs de The Lost Canvas. Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem porque é muito importante para o nosso crescimento. E quero estar aqui trazendo para vocês, gente, uma super novidade. Sabemos que o servidor global do Saint Seiya Lenda da Justiça está completando aí 4 anos, né? 4 anos aí de um jogo que tira a nossa paciência, mas que a gente gosta muito, por isso que continuamos jogando até hoje. E é claro que a Jolimax não ficaria de fora dessa. Tá trazendo aí um evento incrível, onde convidando amigos e fazendo recargas você ganha chances de girar uma roleta e ganhar prêmios incríveis que vão desde baús de personagens a sangue divino. Você tem aí pontos de constelação vermelho, double coins, tem vouchers de desconto, muitos cupons, então acesse o link que está na descrição, acesse o QR Code que está na tela e corre, não perde tempo, não perde essa oportunidade, pode utilizar os códigos aí que estão na tela, que vão estar aparecendo aqui para vocês. E é isso, gente, lembre-se que o meio mais prático, rápido, fácil e seguro de recarregar em seus jogos é pela nossa querida Jolimax. Bom, gente, vamos lá com as novidades, né? Primeiro, eu dei um corte aqui, então se ficar meio estranho assim do nada é porque eu dei um corte no vídeo. Mas vamos lá. Primeiro é a adição oficial do Saint Seiya The Lost Canvas. Vai ser no mês que vem, confirmado pela nossa querida Wanda. Então no servidor chinês beta, vai ser o primeiro servidor que vai chegar. Depois vamos lá para o chinês alpha e os demais servidores. Vamos estar aí mês que vem entrando na temporada do The Lost Canvas, no evento Saint Seiya The Lost Canvas. E com isso já teremos aqui no jogo a adição da separação de saga, assim como tem do Next Dimension, vai ter do The Lost Canvas também. E também teremos o anúncio do primeiro personagem, que acredito eu que deve ser o Manigold ou o Albafka, mas eu acredito fielmente que o primeiro banner pode ser o Manigold, já que o novo modo de PvE, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, dá muito a entender que o prêmio da loja desse modo de PvE é o Albafka. Mas como vai funcionar eu não sei, porque até um tempo atrás a Wanda tinha falado que estava estudando formas de os jogadores terem como comprar fragmentos dos personagens. Então isso me faz parar para pensar que, e se esse novo modo de PvE, com as moedas dele, nós possamos comprar os fragmentos do Albafka e assim ir upando ele a cada 60 fragmentos que a gente for juntando lá de acordo com nossa jogabilidade no evento, nosso desempenho e tudo mais. Então é isso que me fez pensar. Mas enfim, vamos lá para o novo modo de PvE. Ele é totalmente baseado no Saint Seiya The Lost Canvas e é customizado, tá? Ele se chama Defenda o Santuário. Esse modo de PvE vai ser uma releitura, né? Vai ser, digamos assim, vai retratar a invasão do Alone ao santuário, que acontece lá no início da história de The Lost Canvas. Para quem viu o mangá, para quem viu o anime vai lembrar que o Alone, ele chega no santuário, ele ainda não vestiu a Sapura e tudo mais, não está completamente possuído pelo Hades, ainda é o Alone, só que ele destrói a barreira da Sasha, entra no santuário, o Sísifo tenta dar uma flechada nele, só que o Alone vai lá e rebate a flecha no Sísifo, e aí que temos toda aquela situação com os deuses dos sonhos, que vão buscar a alma de Sísifo e tudo mais. Então, pro pessoal que é bem fã de Lost Canvas como eu, vai lembrar muito dessa parte aí. Então vamos lá, como que esse modo vai funcionar? O nível dos cavaleiros vai ser igualado e vai se ajustar a cada conta individualmente, de acordo com a evolução da conta, levando em consideração a quantidade de personagens Red que os jogadores têm, assim como força, up de armadura e constelação. É tipo qualquer modo PvE do jogo, sabe? 12 casas, principalmente, onde conforme você vai upando as armaduras e a constelação dos seus personagens, o bot vai vindo com armadura e constelação para enfrentar você. Assim, quanto mais personagens platinados você tem, mais chances o bot das 12 casas tem de vir platinado. Assim como personagens Red e tudo mais, esse modo vai ser exatamente igual, tá? Só que assim, você como jogador só vai poder levar pra batalha 10 personagens, então escolhe muito bem esses 10 personagens, você vai saber por quê. Durante as lutas, você pode pegar esses personagens e alternar eles no time de acordo com a sua vontade. Ah, tô usando Hades, Alone e Shijima, por exemplo. Não quero mais o Alone e o Shijima, eu quero usar o Hades. Posso tirar o Alone e o Shijima e botar outro boneco no lugar deles tranquilamente. Só que, caso um personagem morra em combate,
ele não vai poder ser revivido e não pode ser utilizado novamente. Então pensa muito bem no tipo de personagem que você vai usar, tá? Eu não sei se personagens que revivem sozinho, como o Ikki Divino, Suikyo, como é que vai funcionar, mas acredito eu que o revive deles vai contar. Mas para personagens normais que não revivem, morreu, acabou. Morreu, já era, tá? E, tipo assim, só vão poder ser utilizados novamente no reset da temporada. O cosmo dos personagens também não vai ser levado de uma batalha para outra, igual ocorre nas 12 casas. Eu passei a casa de Ares, então o cosmo dos meus bonecos vai cheio para a casa de Touro. Isso não vai acontecer. Começou uma nova batalha, uma nova fase, boneco com o cosmo zerado, tá? A cada batalha, o personagem vai começar com um cosmo zerado, como em qualquer modo PvE ou PvP do jogo, tá? Em cada batalha, o jogador pode carregar um buff. Cada buff representa uma das estrelas que protege o santuário. É algo como assim, cada constelação do Zodíaco, representando cada cavaleiro de ouro do The Lost Canvas. Ao fim da carga do buff, o personagem da história carregará um ataque e expulsará as tropas de Hades de sua casa do Zodíaco. A cada partida, o jogador também vai acumular pontos para o ranking do servidor, podendo batalhar diariamente em determinados horários. Esse ranking, ao fim de cada temporada, vai fornecer uma moeda especial que pode ser trocada na loja especial por rosas sombrias de peixes. Essas moedas podem ser trocadas por um personagem, no caso, com rosas sombrias de peixes, aparentemente, nosso querido Albafka, o que me leva novamente a pensar naquilo que a Wanda tinha falado anteriormente, que estava pensando em uma forma de ter um tipo de loja onde os jogadores podem trocar moedas e itens por fragmentos de personagens. Então acredito eu que essa loja vai trazer aí exclusivamente o Albafka como a única forma de conseguir ele, sendo nessa loja pegando os fragmentos dele. Não sei quantos fragmentos vai dar para pegar, não sei se vai ser assim mesmo, mas é o que eu acredito, tá? Fora isso, também acredito que devem ter alguns outros personagens nessa loja, alguns bonecos de luz e sombra e alguns bonecos comuns. E isso pode ser uma coisa boa para quem ficou acumulando aqueles fragmentos de boneco de escudo, já que o banner de escudo foi completamente descartado pela Wanda. Então, já que não temos o banner de escudo, talvez nós tenhamos uma loja onde consigamos fazer alguma coisa com esses fragmentos que ficam no inventário. Eu vendi tudo porque me dá agonia ter um monte de boneco quebrado com peça faltando, sobrando lá, que eu nem sabia se um dia ia ser útil ou não, acabei vendendo. Sei que muita gente também fez o mesmo, mas tem gente que é acumuladora ou que não gosta de se desfazer das coisas, deve ter os fragmentos do boneco ainda, tá? Então vamos continuar. Esse modo de PvE contará também com uma história e também terá tropas customizadas de acordo com The Lost Canvas. As tropas serão referentes ao inimigo enfrentado, variando diariamente. O boss vai aparecer quando o jogador chegar em determinados pontos, no qual o objetivo principal é sobreviver a ondas de espectros até a contagem do tempo finalizar e a deusa Athena Sasha aparecer para ajudar seu time. Em caso de derrota contra o boss, todo o progresso e os buffs serão perdidos e o player vai precisar reiniciar toda a batalha, perdendo assim uma chance de combate. Isso me faz acreditar que vamos ter sim limite de vezes que vamos poder assaltar cada fase ou fazer esse modo no dia ou na semana. É o que eu acredito. Ou seja, tipo o Castelo de Hades, a Torre Maligna, que você tem ali... Castelo de Hades não, a Torre Maligna. Que você tem ali, eu tenho X chances de fazer a Torre Maligna. Se eu fizer, bom. Se eu não fizer, ter que esperar resetar ali as minhas chances, sabe? Então acredito que deve ser assim também. Os buffs selecionados podem ser alterados entre si ou substituídos por outros que obtém a cada tentativa. Se caso o jogador conseguir sobreviver e carregar a flecha da deusa, ela será disparada por Sísifos e encerrará o combate, mas haverão punições e debuffs para mau desempenho do jogador na batalha. Os buffs selecionados podem ser alterados entre si, tá? Isso aqui eu já falei, foi mal. As recompensas por hordas de espectros também vão contar com prêmios extras como ouro, diamante, pedras de provação, pedras de invocação, pedra dourada de summon que dá personagem 5 estrelas, tiro de araia, tiro de constelação, pedra de constelação dourada e o item mais raro que são pétalas do banner de luz e sombra. Quantas vão dropar? Não sei, pode vir uma, pode vir 5, pode vir 10, pode vir 200. Aí só a Wanda vai saber, só ela vai dizer pra gente. Ou só quando o modo chegar que a gente vai saber como é que vai funcionar direito, tá?
As ondas de espectros máximas, que podem ser desafiadas até então, não possuem informações, mas os seus pontos vão ser mostrados diariamente e com atualizações contínuas, ou seja, vai ter o ranking lá, e conforme você vai derrubando as ondas de espectros, a sua pontuação vai subindo e vai sendo atualizada ali em tempo real e todo mundo vai poder acompanhar. Fora isso, todas as formações utilizadas em cada batalha também vão poder ser vistas por todos os jogadores do servidor. Isso vai ajudar muito para quem conseguiu passar uma fase e outra pessoa ali que está em dúvida do que usar, do que vai precisar usar para passar. Então, vamos ter sim como observar o que os jogadores mais fortes estão utilizando para os jogadores que têm um pouco mais de dificuldade de montar times conseguirem se organizar aí na escalação, tudo certinho, tá, gente? E, bom, gente, essas eram as novidades que eu tinha para trazer para vocês. Isso é uma coisa bem empolgante, principalmente para nós jogadores que estamos esperando conteúdo extra no jogo. Finalmente, nossa querida Wanda tá trabalhando. Nossa, ela acordou pra vida, tá trabalhando, né? Eu acho que deve ser uma certa ameaça chamada Sensei X ou Rebirth 2 que saiu, né? Mas, enfim, gente. Foi esse o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer nova atualização, qualquer nova informação que eu receber, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Vocês podem acompanhar no meu grupo do WhatsApp. O link está na aba Posts, antiga aba Comunidade do YouTube, né? Que agora atualizaram, chama aba Posts. E também vou atualizar o link na descrição, porque o da descrição ele foi revogado. Nós trocamos o link do grupo e let it go. Mas é isso aí, gente. Falou, valeu, até a próxima e tchau! Sensei, o mundo clama por você.